Fala, galera, deixa eu ver se tá legal aqui a câmera. Beleza. Boa noite, tudo bem? Chegamos aqui hoje, vamos falar sobre direito administrativo. O áudio tá bom? Como é que tá o áudio para vocês? Deixa eu ver aqui se eu consigo localizar melhor. Beleza, então o áudio tá bom. Meu telefone tá funcionando ao contrário aqui, beleza. Ver se eu consigo botar aqui para melhorar. Beleza, pessoal. Não sei se vocês estão me vendo aí, mas espero que esteja tudo certo. Bom, basicamente é o seguinte, nós vamos falar sobre uma prova, que é a prova de delegado da Polícia Civil do Acre. Essa prova, basicamente, ela não tem muita referência anterior, não que pelo menos a gente possa descobrir, mas eu tenho uma informação legal para vocês, uma informação que pode servir de referência, né? Porque quando você pega a IBAD para poder pegar provas anteriores de referência, não tem. Mas eu tenho uma notícia legal para você. Essa prova de delegado de Polícia Civil, você pode pegar como referência de provas anteriores a prova da FUNCAB. Já ouviram falar nessa banca? Prova da FUNCAB. O que essa banca fez anteriormente? Você vai conseguir pegar a prova da Polícia Civil de Roraima, Polícia Civil do Espírito Santo, Polícia Civil do Rio de Janeiro de 2013 e a Polícia Civil de Roraima de 2009. Por que eu estou te afirmando isso? E aí é informação de coxiazinha legal, tá ok? Uma informação que eu estou dando a vocês, que eu sei que a banca que vai fazer a sua prova agora, ela é uma sucessora da banca FUNCAB, beleza? Então fica a informação aí, porque quando a gente vai estudar para concurso, o que a gente quer buscar são informações de provas anteriores. Só que essas provas anteriores, muitas das vezes, não tem muita referência. Então fica a dica para você de que você consegue pegar essa prova através da banca FUNCAB, beleza? Então lá tem prova de delegado. E aí o que eu fiz para você? Já facilitei um pouco o seu trabalho, beleza? Eu fui lá e peguei algumas provas anteriores da FUNCAB, eu peguei delegado de Polícia Civil 2014, que é a mais recente feita por ela, dentro do mesmo cargo que o seu, que é delegado de polícia, e eu achei as seguintes informações que eu considerei importante para você, né? Não é uma banca muito prolixa, ela foi bem objetiva nas perguntas. Quando você pega o programa de delegado da Polícia Civil do Acre, você observa que esse programa ele não é tão extenso assim. Então, aparentemente, vai ser uma prova bem tranquila, porque quando você pega e compara, por exemplo, o programa de delegado da Polícia Civil do Acre com o programa de analista judiciário da área judiciária de qualquer tribunal desse federal, você vê que é pintinho, tadinho. O programa é bem pequeno. Eu separei itens para você visualizar. Deram 12 itens, tá? O programa de delegado pegou desde a parte de direito, iniciativa e administração, parte de poderes, os entes da administração, Estado, governo, administração, agente público, ato administrativo, serviço público, controle, lei de acesso à informação, lei de improbidade administrativa, licitação e contrato e a última lei complementar, que na verdade é o estatuto, beleza? Então, isso está bem tranquilo, de uma forma bem tranquila o programa, não estou vendo muitas complexidades. E aí é o seguinte, na prova da FUNCAB, quando você pega, você observa que eles pegam diversos itens do programa. Então, assim, como o seu programa está enxuto, acredito eu que eles vão pegar cada itemzinho do seu programa. Então, acho que nada passa batido. De repente, pode não cair nenhuma questão de estatuto ou nenhuma questão de lei de acesso à informação, mas certamente vai cair controle. Beleza? Então, o primeiro tema que eu falo para você estudar e dar uma focada é controle. Certamente vai cair. Por que vai cair? Vou te explicar. Controle está dentro do princípio administrativo da autotutela. Então, isso daí já é um bom indício de que pode cair dentro de princípios. Controle está dentro de formas de controle do ato administrativo e dentro das formas de extinção. Então, já é um outro indício de que pode cair. E está dentro do tema controle também. Então, certamente, o tema controle vai ser abordado e vai cair na sua prova, beleza? Então, fica atento, fica ligado, que isso daí é um tema bem importante. E a gente pode até falar um pouco mais
sobre ele no final, mas como o nosso tema aqui é para falar coisas que podem ser relevantes e cair na sua prova e temas atuais que eu acho bem importante a gente saber, porque vocês já estão com uma boa base sólida. Afinal de contas, vocês serão delta, perfeito? Então isso quer dizer que você é um profissional do direito, quer dizer que você já viu as partes básicas da matéria no decorrer da sua faculdade e da sua formação. Beleza. Primeiro ponto que eu peguei aí foi o seguinte, sobre princípios, eu separei um tema bem legal que está em discussão chamado de nepotismo. Beleza? Nepotismo é a súmula vinculante número 13. Todo mundo sabe que é vedado na administração pública, tanto direta quanto na administração pública e indireta, fazer a nomeação de parentes consanguíneos, afins, colaterais até o 3º grau, seja tanto na direta quanto na indireta. Isso quer dizer o seguinte, engloba também empresa pública e sociedade de economia mista, beleza? Então, engloba tanto a administração pública direta quanto a administração pública indireta, fica ligado. Só que eu estou para chamar a atenção para o seguinte sentido. Recentemente, nós tivemos 2 decisões do STF, uma decisão ministrada pelo Luiz Fux e a outra pelo Marco Aurélio. A do Marco Aurélio é a mais recente ainda. A do Fux foi o caso da prefeitura que teve lá de Campina Monte Alegre, em São Paulo, onde o prefeito nomeou o sobrinho e o cunhado para os cargos de secretário. E aí foi interposta uma ação civil pública de improbidade face a esse prefeito, e aí ela foi arquivada no âmbito do tribunal. Quando ela subiu para o Supremo, o Fux falou o seguinte, não, pode reabrir, pode dar prosseguimento à ação, tendo em vista que a situação de nepotismo, mesmo nas funções políticas do Poder Executivo, devem ser verificadas caso a caso, ainda que não esteja expressamente previsto na súmula vinculante número 13. E o legal é o seguinte, por que ele fala isso? Porque eu tenho que analisar a capacidade técnica do agente que vai exercer aquele cargo. Então não é mais um critério apenas objetivo de grau de parentesco. Eu tenho que analisar caso a caso para ver se realmente aquela pessoa que está sendo investida naquela função pública de direção, chefia e assessoramento, ou seja, cargo comissionado ou função de confiança, ela tem também aptidão e capacidade técnica. Beleza? Então por que eu estou te dizendo isso daí? Porque isso daí é um entendimento do Supremo, já está pegando a segunda turma como entendimento, então já tem decisão proferida pelo Luiz Fux e decisão proferida pelo Marco Aurélio. A do Marco Aurélio foi de outro caso e outra situação. Não sei se vocês estão vendo aí, deixa eu ver se você consegue visualizar, porque está de costas para mim o celular. É do Crivella, beleza? É do Crivella. Essa situação aí do Crivella foi a seguinte, ele nomeou o filho dele e aí entraram com uma reclamação no Supremo, porque ele estaria violando os princípios da administração pública. Por que e com base no que o advogado fez isso daí? Ele fez o seguinte, como em decisão anterior, o Luiz Fux falou que o simples fato de você nomear um parente, pelo fato dele ser nomeado seu parente, sem levar em consideração a aptidão e a capacidade técnica dele para exercer a função, violaria os princípios constitucionais do artigo 37. E ele foi adiante falando o seguinte, os princípios que estão violados são os princípios da impessoalidade, moralidade, eficiência e igualdade. Estou chamando a atenção para o seguinte, se vier uma questão de prova maldosa, no sentido de falar e perguntar para você se o fato de eu nomear um parente viola o princípio da eficiência, o item está correto, com base na decisão do Supremo Tribunal Federal, na ação declaratória de constitucionalidade 12 de 2006 e na ação declaratória de constitucionalidade de origem do Distrito Federal, que discutia a resolução do CNJ. Então isso daí, desde 2006 já se fala que a prática do nepotismo viola os princípios da impessoalidade, moralidade, eficiência e igualdade. Então se eu falar para você que viola o princípio da eficiência, está correto. Beleza? Então já sabe que não há mais um entendimento do Supremo de forma unânime, apesar de estar na súmula vinculante, não de forma expressa que nas funções políticas, entendia-se que podia. Então o novo posicionamento do Supremo, que ainda não decidiu, não tem uma decisão definitiva de repercussão geral, mas já há um apontamento, porque há uma decisão do ministro Luiz Fux,
e uma decisão do Marco Aurélio no sentido de que tem que ser analisada a situação. O simples fato de ser parente é um critério objetivo, mas não excepciona para a função política se ele não tiver capacitação e aptidão técnica para o desempenho da função. Então, no caso aí do Crivella, simplesmente a alegação é de que ele era formado na área religiosa, não tinha experiência em administração pública e morava até bem pouco tempo nos Estados Unidos. Eu confesso a você que eu não conheço os autos para poder falar sobre isso, mas certamente o ministro foi levado em consideração que não havia ali um interesse público sobrepondo sobre o interesse dele privado, pessoal, de nomear o seu parente. Ou seja, ele não demonstrou aptidão e capacidade técnica para o desempenho de uma atividade ou desenvolvimento de uma função pública e simplesmente o critério foi objetivo. É filho do prefeito e aí ele foi nomeado. Chama a atenção o seguinte também, pelo enunciado da súmula vinculante número 13, que ele traz 3 hipóteses ou possibilidades. A primeira delas, diz respeito à proibição de designar parente de autoridade nomeante. A segunda se refere a parente e servidor da mesma entidade que trabalha. Então, por exemplo, você é delegado titular de polícia e nomeia seu cônjuge ou companheiro ou companheira para exercer a função de chefia de dia dentro da delegacia, ou uma chefia do material administrativo, uma chefia do setor de armas. Não pode. Então, veda essa situação também de nepotismo, mesmo nas situações de servidores investidos, desde que sejam parentes. E a terceira é justamente mediante nomeações e designações recíprocas, o chamado nepotismo cruzado. Beleza? Então, sobre a situação do nepotismo, eu chamo a atenção para essa situação aí de que há um entendimento recente do Supremo Tribunal Federal que a exceção ao Poder Executivo para nomeações de funções políticas não está aberta. Não é possível nomear simplesmente por nomear. Tem que ser analisado caso a caso, segundo o ministro Fux, e o Marco Aurélio está indo pelo mesmo entendimento. Tem que ter a aptidão para o desempenho do cargo. Beleza? Então fica a dica aí sobre o princípio da administração da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e da igualdade relativa ao nepotismo. Se cair essa questão aí, você certamente vai se lembrar do que nós falamos aqui. Essa aí eu considero uma dica bem recente e bem legal. Outro tema aí que nós temos aí, sobre a administração pública, disposições gerais. Lembra das disposições gerais da administração pública? Está lá no capítulo 7 da Constituição Federal, lá no artigo 37 ao 38, que fala justamente das disposições gerais, e lá tem: é vedada a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas, excetuado nos casos previstos na própria Constituição. E aí, tem uma decisão que estão fazendo o maior estardalhaço, e sinceramente eu não sei porquê, de que o teto remuneratório leva em consideração as remunerações individuais. Cara, isso não é novidade. Já tem decisão anterior, lá em 2015. Olha a decisão aí. Decisão no mandado de segurança 31.256, do ministro Marco Aurélio como relator. E o que ele disse? Ele disse que a incidência isolada sobre cada uma das verbas tem uma interpretação lógico-sistemática da Constituição. Então, o teto deve incidir isoladamente sobre cada uma dessas verbas. Está aí a decisão, ó. Está aqui atrás. É uma decisão de 2015. Então, fizeram um estardalhaço danado. Eu não sei porquê. Isso daí eu já falava recorrentemente nas aulas, que era um entendimento que já tinha sido proferido na primeira turma do ministro Marco Aurélio. Então, eu não entendia por que foi feito esse estardalhaço todo com essa notícia aí, ó, data dia 27 de abril de 2017, justamente porque foi lá, é do Globo essa matéria aí. Só que a decisão desde 2015 já tinha nesse sentido. Então, havia o entendimento da primeira turma e foi proferida uma nova decisão a respeito disso. Por falarmos desse tema, vamos aproveitar e já que a gente está aqui, a gente fala, não é isso? Quais são os casos possíveis de acumulação remunerada de cargo, emprego ou função? 2 de professor, não é isso? 1 de técnico ou científico, outro de professor. 2 de profissionais da área de saúde com profissões regulamentadas. Mandato eletivo de vereador com cargo e emprego dentro da administração pública direta ao Parque Nacional. Cargo de magistrado com outro de professor. Cargo de membro do Ministério Público ou de professor. Tranquilo, isso todo mundo sabe. Só não esqueça do membro do Tribunal de Contas, ele também contabiliza, beleza? A vedação que tem de cargo, emprego ou função se aplica a toda a administração pública,
tanto direta quanto indireta. Aí você pode perguntar o seguinte: Alexandre, se eu me aposentar, eu posso fazer um novo concurso e acumular a remuneração? A resposta é não. Por que não? Porque a vedação do artigo 37, parágrafo 10, incide inclusive sobre a aposentadoria decorrente do artigo 40, do artigo 42 e do 142. E por falarmos nisso, a aposentadoria do servidor policial é uma aposentadoria especial, previsto no artigo 40, parágrafo 4º. Então as regras estão em lei complementar, a lei complementar de número 51 de 1985. Então o seu tempo é reduzido, levando em consideração a atividade policial e também a contribuição para a aposentadoria. É bem verdade que na reforma da Previdência que querem fazer, estão querendo incluir o policial, aí já tiraram o policial, aí vão tirar o militar, estão tirando o servidor público, em suma. Ainda não foi aprovado esse texto, então fica garantido para você, para efeito de prova, que o policial tem aposentadoria especial. Vou chamar a atenção de uma outra situação também, vou te dar um exemplo, beleza? Vamos lá, sou delegado de Polícia Civil do Acre, me aposentei, cumpri todo o meu tempo lá que eu tinha necessário e me aposentei. Resolvi fazer um concurso para o Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista. Posso continuar recebendo meu provento de aposentadoria com a nova retribuição do Banco do Brasil? Resposta: não. Você vai ter que fazer a opção ou pela provento de aposentadoria de delegado ou pela nova retribuição, também denominada mais especificamente de salário do Banco do Brasil. E se for ao contrário, Alexandre? Se eu sou escriturário do Banco do Brasil, me aposento como escriturário e passo e me invisto no concurso de delegado da Polícia Civil do Acre, como é que funciona? Aí você recebe os dois, a aposentadoria do Banco do Brasil, mais a remuneração, ou seja, um subsídio de delegado da Polícia Civil do Acre. É possível isso? É. Por quê? Porque a vedação prevista no artigo 37, parágrafo 10, é relativa à aposentadoria decorrente do artigo 40, cargo efetivo, 42, militar estadual e 142, militar das Forças Armadas. Não veda nessa situação e nessa hipótese o emprego público, porque a partir do momento que eu me aposento do emprego público, se aplica o regime geral de previdência social, então agora eu sou um aposentado do INSS. Então fica a dica também em relação a essa decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que na verdade não é tão recente assim. Eu mostrei a você que o ministro Marco Aurélio, da primeira turma lá anteriormente, já tinha decidido sobre a situação da aplicabilidade do teto remuneratório de forma isolada. Beleza? Deixa eu só confirmar se está todo mundo vendo aí, tá tudo ok, porque infelizmente eu sou novo nesse negócio de Periscope aí e eu dei algum mole que ficou invertida a tela. Por algum motivo, vocês estão aparecendo para lá os comentários, eu não estou vendo nenhum, porque eu inverti o celular. Desculpa, pessoal, eu sou alienado para esse negócio de Periscope, mas eu prometo a vocês o seguinte: da próxima vez eu vou estar bem apto nisso daqui, porque eu vou aprender a mexer nisso daqui, beleza? Deixa eu dar uma olhada aí no que vocês estão falando, se está seguindo, se está indo tudo bem. Está indo tranquilo, pessoal? Como é que está a situação? Legal, beleza. Deixa eu ver aqui, acho que dá até para enquadrar um pouquinho melhor para vocês aí. Pô, agora tá até melhor, hein? Beleza, galera. Não sei se caiu, se não caiu, depois vocês me dão um feedback por aí, tá? Mas aí eu separei alguns temas pra gente conversar aqui. Quando eu me aposento, além daqueles casos que nós falamos, qual outro caso que eu posso acumular? Eu posso acumular também qualquer mandato eletivo e cargo em comissão. Então, se você já é inativo, ou seja, aposentado, você pode acumular qualquer cargo comissionado. Beleza? Bom, Lei 8429 de 92, Lei de Improbidade Administrativa. Cara, essa lei vai cair para você. Essa lei vai cair para você também. Por que essa lei vai cair? Primeiro, que ela é muito importante. Segundo, todo mundo que exerce atividade de fiscalização ou atividade policial tem que tomar muito cuidado na Lei de Improbidade Administrativa, porque é uma situação que chama atenção. Nós havíamos estudado até então, antes da alteração que foi feita na Lei de Improbidade, que nós tínhamos 3 modalidades de improbidade, não é isso? Pois é,
Mas agora não são mais 3, agora nós temos 4 modalidades de improbidade administrativa. Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, atos que atentem contra os princípios da administração, isso aí todo mundo já sabia. E agora surgiu a 4ª modalidade, ou 4ª espécie, como queira chamar, a chamada concessão, aplicação, manutenção de benefício financeiro ou tributário contrário à lei. Já está no texto da lei, já sofreu a alteração, mas está no período de vacatio legis. Não tem ainda aplicabilidade, mas já está no texto da lei. Se ele fizer a brincadeirinha, você já sabe. E por falarmos em improbidade administrativa, nós temos aí 3 modalidades principais com aplicação já imediata, que na verdade desde 92, e aí vai até uma curiosidade, né? Quem sancionou a lei 8429 de 92, a lei de improbidade, foi Fernando Collor de Mello. Interessante. Eu vou te fazer uma pergunta. Ele foi condenado por essa lei? A resposta é não. Ele não respondeu nos termos da lei de improbidade administrativa. E eu volto a você com uma outra pergunta. A lei de improbidade se aplica ao presidente da República? E aí, sim ou não? A resposta é não. Ao presidente da República, a lei de improbidade administrativa não se aplica. E os demais detentores de mandato eletivo se aplicam? Aí depende. Segundo o Supremo Tribunal Federal, quando a lei de improbidade administrativa ela é aplicada simultaneamente com a lei de crime de responsabilidade, você aplica a lei especial de crime de responsabilidade e deixa de aplicar a lei de improbidade. Então, quando que acontece isso? É o posicionamento do Supremo. O Supremo entende que para evitar o bis in idem, se tiver a mesma infração prevista nas 2 legislações, na lei de improbidade administrativa, a LIA, né? E também na lei de crime de responsabilidade, não vai se aplicar as 2 legislações. Lei especial derroga a lei geral. Então, se aplica, nesse caso, a lei 1790, que é a lei de crime de responsabilidade. E aí, o que ele entendeu? Que se o agente político está incluído na lei 1079 de 50 e se a infração praticada por ele também está incluída na lei 1079 e também na lei 8429, se aplica a lei 1079 não se aplicando a lei de improbidade administrativa. Então fica com esse entendimento, que esse entendimento é do Supremo, beleza? Então o posicionamento do Supremo é esse. Já o posicionamento do STJ é diferente. Como não há nenhuma vedação na própria lei de improbidade em relação aos agentes políticos, como o próprio texto fala em mandato, então o STJ entende que se aplica sim, porque não há nenhum tipo de imunidade aos agentes políticos. Aí ele excetua o presidente da República, que tem um regime próprio da legislação. Então, tanto o Supremo quanto o STJ diz que o presidente da República não. Agora, o STJ diz que para os demais agentes públicos se aplicam. Agentes políticos. O STF diz que não se aplicam se estiver naquela condição. O agente público está elencado e também ele tem uma tipificação simultânea em 2 legislações diferentes. Então, se aplicaria, nesse caso, a legislação especial. Beleza? Então, esse é o entendimento que a gente vai ficar para efeito de prova sobre a improbidade administrativa. E aí eu também tenho outra situação para chamar a atenção. Vamos voltar lá no quadrinho das 3 modalidades, que é a seguinte. Nós temos aí uma modalidade dessas de improbidade que aceita a forma culposa. Qual é? Pois é, a única modalidade que aceita a forma culposa é a modalidade de prejuízo ao erário. Então, isso quer dizer que enriquecimento ilícito e atos que atentem contra os princípios da administração só admite a forma dolosa. Já o prejuízo ao erário pode ser culposa ou dolosa. Aqueles verbos que dão ideia de soma, de acréscimo, que você, enquanto agente público, satisfez, se prevaleceu, utilizar, usar, receber, perceber, são verbos que dão ideia de ganho. Então, nesse caso, é enriquecimento ilícito. Cuidado só com um detalhezinho. Tem um inciso ali, o inciso 5 do artigo 9º,
que ele fala assim, ó, ou aceitar promessa de tal vantagem. Cara, ou aceitar promessa de tal vantagem. Só um inciso do artigo 9º fala isso. Cuidado, que nesse caso aí, ele não precisa praticar o fato, basta aceitar a promessa que já se configura como enriquecimento ilícito. Então fica a dica, anota aí, dá uma olhada lá, porque está previsto lá na Lei 8429 de 92. Situações que dão prejuízo ao erário significa dizer o seguinte, de que eu me omiti, eu fui negligente, eu fui omisso, e isso resultou ou um prejuízo para a administração ou beneficiou terceiros. Eu mesmo não ganhei nada. Então assim, o cara que responde por prejuízo ao erário, ele tinha que tomar uma coça 2 vezes, né? Porque ele não se enriqueceu, ele causou prejuízo à administração ou favoreceu a terceiros, mas ele mesmo só tomou pau. As sanções e consequências são todas para ele, independentemente de se aplicar a outro, se agiu em concurso, se beneficiou-se de qualquer forma ou induziu. Ele vai responder por suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário, multa civil, proibição de contratar com a administração pública e ainda pode vir a responder por alguma situação de perda de bens ou valores acrescidos ao patrimônio. E aí eu chamo a atenção para você para essa sanção, hein? As pessoas não ficam ligadas, as pessoas não prestam atenção. Perda de bens ou valores acrescidos ao patrimônio é uma pena independentemente de ressarcimento erário. Vou dar um exemplo para você entender melhor. Aqui no Rio de Janeiro é muito comum. São Paulo também, eu acho que tem bastante lugares, mas eu não posso falar pelo Brasil inteiro, então você pode até me ajudar aí, se assim funciona também. Quando eu pratico atos de comércio em lugar proibido, ou seja, aqui a gente chama de ambulante ou camelô, uma das sanções, se eu praticar esse ato de comércio em local não proibido ou não devidamente autorizado, é o perdimento do bem que está sendo vendido. Ainda que eu tenha nota fiscal, eu não vou liberar esse bem, não adianta, eu não vou fazer a liberação dessa mercadoria. Justamente por quê? Porque nessa hipótese, uma das sanções possíveis e aplicáveis é a perda dos bens. Então, perdimento de bem é uma sanção que independe do ressarcimento ao erário. Chama atenção porque isso está previsto lá no artigo 12 da Lei 8429 e também no artigo 6º da Lei 8429. Impressionante como eu não vejo eles abordarem isso na prova. Se eu faço a sua prova, eu abordo isso, eu tenho certeza que eu conto uma historinha, eu induzo uma galera a erro e vão errar a questão. Justamente porque o perdimento é uma sanção que independe do ressarcimento erário. Beleza? Então fica também essa dica aí em relação à improbidade administrativa. Bom, vamos seguir que eu ainda separei mais um teminha para a gente poder conversar, né? Porque eu gosto de conversar. Vamos lá. Ato administrativo, não é isso? Quando se fala em ato administrativo, isso é o terror de muita gente. Cara, vem cá, presta atenção. O que eu fico chateado é que na época que eu estudava isso, ou melhor, na época que eu aprendi, né? Vou contar a história para vocês. Eu me formei em 2000, a gente está em 2017, são 17 anos já vendo direito administrativo, né? Não estou nem contabilizando o tempo da faculdade, eu estou falando depois de formado. Eu me formei no ano de 2000, nós estamos em 2017. Então eu tenho 17 anos de formado. E a minha história de formação, numa outra oportunidade, eu conto para vocês que é bem interessante. Eu ingressei na faculdade aos 16 anos de idade, fiz 1 ano de engenharia e me formei aos 20 em Direito. Aí você, como pode isso, cara? Você ingressou, fez 1 ano de engenharia e se formou aos 20? Pois é, eu dei sorte. Eu fiz o último ano da faculdade de 4 anos de Direito. E como eu só tinha feito o primeiro ano de engenharia, eu aproveitei todas as matérias de engenharia, que eram as noções básicas, e aproveitei no Direito. Então, aos 16 eu ingressei, aos 20 eu estava graduado em Direito. Legal, né? Isso é uma história que depois eu posso contar para vocês, mas é bem bacana. Então, depois que eu me graduei, eu fui me especializar em Direito Administrativo, eu gostei da matéria, eu falei, cara, essa matéria é muito boa, porque não tem prova difícil de Direito Administrativo. Simplesmente é tão complexo o tema que as pessoas não podem perguntar de forma difícil, que senão invalida a questão. E aí um dos calcanhares que eu tinha, né? Um dos calcanhares de Aquiles que eu tinha era o tal do ato administrativo. E aí, eu vou confessar a você o seguinte, o problema é que as pessoas não explicam a origem das coisas, faz você decorar e aí você toma.
Então, assim, eu fui entender o direito administrativo como funciona e eu gosto de compartilhar isso, porque se eu tivesse alguém que tivesse feito isso comigo, minha vida em direito administrativo seria muito mais fácil. Então, vocês têm 10 questões de direito administrativo, todo mundo vai ter peso 1 para a prova de delegado. Se fosse a gente, tem matérias lá de penal e processo que tem peso 2. No seu caso, tem peso 1 direito administrativo. Em critério de desempate, é verdade que a gente perde para processo penal, perde por direitos humanos e constitucional. Nós somos o 4º critério de desempate, mas estamos na frente de medicina legal. Então, isso que é importante. Não somos os últimos, né? Estamos sempre ali na meiuca do negócio. E o ato administrativo, você tem que entender o que é o ato administrativo. Quando você para pensar em ato, você primeiro tem que distinguir de fato, tá? Ato é volitivo humano. Ato por si só. Esquece administrativo, esquece jurídico. Ato por si só é volitivo humano. Fato é acontecimento. Beleza? Então, choveu. É um fato, é um acontecimento. Quando essa chuva inunda as ruas, inunda uma repartição pública, isso é um fato administrativo, porque ele incorreu em danos para a administração. Ele simplesmente está no âmbito administrativo, então isso é um fato administrativo. A chuva não decorreu do ato de ninguém, foi da natureza. Então, nem todo fato decorre de um ato. Então, isso já é um pressuposto já que você tem que levar. E aí, o ato administrativo é uma manifestação lateral de vontade da administração. Beleza, mas tem que repercutir no mundo jurídico. E aí isso gera uma confusão absurda. As pessoas muitas das vezes confundem ato administrativo e ato jurídico. O que eu tenho para te dizer é o seguinte: o ato administrativo é uma espécie do ato jurídico. Por quê? O direito é único e indivisível, só que para fins didáticos eu divido, por isso que gera essa confusão. Então tudo que repercute no direito administrativo repercute também no mundo do direito. Então, todo ato administrativo é um ato jurídico, mas nem todo ato jurídico é um ato administrativo. E como é que você distingue isso? Lá no antigo Código Civil, aquele de 1916, tinha o artigo 81 que trazia a definição de ato jurídico. O novo Código Civil já não tem mais isso. Ele traz a conceituação de negócio jurídico. Então, desapareceu do novo Código Civil o conceito de ato jurídico. Mas o ato jurídico tem os pressupostos de validade do agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não vedada em lei. E o ato administrativo? Tem a mesma coisa. O agente capaz que tem o nome de sujeito, não é isso? Segundo Maria Silva, ou competência, segundo os demais autores. Tem a forma e tem o objeto. A distinção entre um ato administrativo é a especificidade que tem da finalidade e do motivo. Então, quais são os dois requisitos que distinguem um ato administrativo de um ato jurídico? Finalidade e motivo, porque são bem específicos. Por isso que ato administrativo é espécie e ato jurídico é gênero. Então, nunca mais você vai se confundir. Alexandre, como é que eu sei quais são os requisitos do ato administrativo se isso não está escrito em lugar nenhum? Quem disse a você que não está escrito em lugar nenhum? Anota aí a lei. A Lei 4717 de 65, essa lei é lei de ação popular. Sim, é uma lei de ação popular. E ela fala justamente sobre o que é um ato nulo. E ela fala o seguinte: o ato nulo será e incidirá quando houver incompetência, quando houver vício de forma, quando houver ilegalidade de motivo, inexistência de motivo, ilegalidade de objeto, desvio de finalidade. Então, nós temos aqui os 5 elementos numa interpretação ao contrário senso. Se é incompetência, o ato é nulo. Se é competência, o ato é válido. Olha que legal. Se é vício de forma, o ato é nulo. Se é forma, o ato é válido. Se é inexistência dos motivos, o ato é nulo. Se é motivo, o ato é válido. Se é ilegalidade do objeto, o ato é nulo. Se é objeto, o ato é válido. Então, quais são os requisitos ou elementos de validade de um ato? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Alexandre, só recebe esses nomes porque eu decorei, é o COFIFOMOB, não é isso? Isso. E o pior é que esse nome é uma praga, né? Depois que tu aprende o tal do COFIFOMOB, você nunca mais esquece. O problema é quando eles pegam as variações da doutrina. Competência pode ser chamada de sujeito. Por quê? Eu te explico o porquê. Nenhum lugar está escrito porquê, mas depois eu te explico. Está em sujeito. E o motivo é causa e o objeto é conteúdo. Então, meu COFIFOMOB foi para o saco? Foi para o saco. Porque agora virou SUFIFOCACO. SU de sujeito, FI de finalidade, FO de forma, K de causa, CO de conteúdo. SUFIFOCACO. Então, se eu conseguir entender a essência de cada situação dessa, eu vou descobrir. Então, quando o ato não preenche todos os requisitos ou elementos de validade,
esse ato pode ser nulo ou anulável. Por que eu te afirmo isso? Porque a teoria que é adotada pela legislação brasileira é a teoria dualista. O ato é nulo quando não admite convalidação. O ato é anulável quando ele admite a convalidação. Então, se o ato admitir a convalidação, ele é anulável. Se não admitir, ou seja, se o vício for insanável, o ato é nulo. E aí eu vou chamar a atenção para um outro tema. O silêncio pode se configurar com um ato administrativo? Cuidado, a resposta é depende. Há divergência na doutrina. Você vai levar em consideração a posição majoritária de que o silêncio por si só não se configura como um ato administrativo, mas no caso concreto ele pode se configurar como um fato administrativo. Beleza? Isso que eu vou levar para a prova. Qual é a outra situação? É que se for decorrente de lei ou se for decorrente de decisão judicial, o silêncio pode se configurar com um ato administrativo sim. Então, por isso que eu falei depende. Depende de como o examinador vai fazer a pergunta para você. Então, regra geral, de acordo com a doutrina majoritária, o silêncio não se configura como um ato administrativo. Excepcionalmente, o silêncio pode se configurar como um ato administrativo, se decorrente de previsão legal ou de decisão judicial. Então, fica a dica aí também sobre o silêncio configurar-se ou não como um ato administrativo. E aí, para a gente chegar ao fim aí desse nosso tema sobre ato administrativo, nós vamos falar sobre as formas de extinção. Eu tenho a forma de extinção pelo cumprimento do prazo ou finalidade. Como assim, Alexandre? Vamos dar um exemplo. Eu te dou uma autorização para você dirigir um táxi, beleza? Por 2 anos. Depois de 2 anos, acabou. Então, pelo cumprimento do prazo ou da finalidade, se exauriu. Então, beleza, é a primeira forma de extinção. A segunda forma, pelo perecimento do sujeito do objeto. O cara morreu. Ou simplesmente eu acabei com o táxi e transformei tudo em relação de serviço de livre concorrência. Uber, Cabify, e transformei o táxi da mesma forma. Botei todo mundo junto. Acabei com as autorizações especiais. Perecimento do objeto. Beleza? Terceira situação. Renúncia do beneficiário. Ele não quer mais. O cara ganhou na Mega Sena, foi lá e entregou a autorização dele do táxi. Ele pode, a renúncia lateral dele. Ele foi e entregou. E a quarta, que é a retirada do ato. A retirada do ato faz você ter na cabeça pelo menos 5 formas de extinção. Beleza? Quais são as 5? Revogação, anulação, cassação, caducidade, contraposição ou derrubada. Então, são 5 formas de extinção pela retirada do ato. As 2 mais comuns que geralmente caem em prova e eu acerto com você que vai cair na sua, pode ter certeza que vai cair, é a revogação e anulação, que são as principais, que estão previstas em legislações e estão previstas também em súmulas. Na súmula 346, que cabe à administração pública fazer o controle de seus próprios atos. Na súmula 473, que reflete o princípio da autotutela da administração. Então, nós temos aí a revogação e a anulação. A revogação e a anulação são bem diferentes, né? A revogação é por motivos de conveniência e oportunidade, a anulação é por motivos de ilegalidade. A cassação, presta atenção, a cassação, ela é por ilegalidade também. A diferença é que a anulação não é punição e a cassação é uma punição sim, beleza? Então fica a dica para você que ambos ocorrem e decorrem da ilegalidade. A diferença é que a anulação, o vício, o defeito, a ilegalidade está na formação do ato e já a cassação, o vício, o defeito está na continuidade do ato, ou seja, eu não preenchi os requisitos para a manutenção do ato. É sempre um caráter punitivo. Tudo que é cassação é punição. Fica a dica, inclusive, porque cai estatuto do Estado do Acre para você, tá? É aquela lei complementar que está por último no seu programa. É verdade que pode não cair nenhuma questão dela. Eu, naquele programa, como está tudo junto, eu como examinador não abordaria, mas pode acontecer. Aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Caiu sim, perguntando sobre o Estatuto Policial Civil. E aí o pessoal tomou ferro porque deixou de estudar. Aí depende da sua estratégia, né? Como é que você vai estudar. Porque o conteúdo programático não está tão grande assim. Mas vocês também têm outras matérias para estudar. Então vamos lá. Cassação é sempre punição. A caducidade, a atenção na caducidade como forma de extinção do ato. Ela se distingue da caducidade do serviço público, porque cai para você também Lei 8987. Inclusive na Lei 8987, a atenção
E lá no artigo 35, onde fala das formas de extinção da concessão, beleza? Tem a caducidade. A caducidade lá se dá quando há uma falta do administrado e é instaurado um processo administrativo e a punição é a caducidade. Perfeito? Diferentemente da caducidade aqui do ato administrativo. A caducidade do ato administrativo se dá pelo surgimento de uma nova lei ou quando a lei é excepcional e temporária. O ato administrativo praticado de acordo com aquela lei, quando a lei deixa de existir por algum motivo, ou porque ela é excepcional temporária ou porque ela foi revogada, esse ato aqui fica aguardando um substrato, um novo baseamento. Se ele não estiver de acordo com a nova legislação, ele simplesmente se torna caduco, ou seja, não tem aplicabilidade, porque perdeu o substrato. Então isso é uma hipótese de caducidade do ato administrativo. Cabe ressaltar que não houve movimentação nenhuma da administração. Simplesmente o Poder Legislativo retirou a eficácia da legislação que dava substrato ao ato e com isso ele se tornou caduco. Fazendo uma analogia, é como se fosse uma pessoa que tivesse algum problema mental ou por idade e ela não pudesse mais conviver socialmente. Então, se você recebesse, por exemplo, seu chefe na sua casa, você teria que trancar aquele tio, aquele avô que não tivesse bom da memória. Imagina ele passando peladão pela sala, pô, ia ser o maior problema para você. Então, você vai manter ele lá no quarto e aí quando pergunta, e aquele seu tio que era tão divertido, você, ele tá meio caduco. É isso, né? Ele perde a aplicabilidade no convívio social. É a mesma coisa do ato administrativo. E o último, chamado de contraposição derrubada, que eu tenho até vergonha de existir essa nomenclatura. É sempre um ato administrativo que se contrapõe ao outro anterior. Então vamos lá. Nomeação, provimento, exoneração, vacância. A exoneração é contraposição da nomeação. Ou então, aposentadoria, vacância, reversão, provimento. A reversão é uma contraposição à aposentadoria. Beleza? Então, preste atenção nisso daí. Outro comentário importante que eu acho que a gente deve fazer. Todas as formas de extinção, também chamada de desfazimento ou de invalidação, porque invalidação no sentido estrito é sinônimo de anulação. Invalidação no sentido amplo, ela é genérica. Todas as formas de extinção podem ter o efeito ex nunc. Todas, inclusive anulação. Só anulação é que tem como regra o efeito ex tunc. Vou repetir. Todas as formas podem ter como efeito ex nunc, ou seja, não retroativos. Todas podem ter. Só que a anulação é a única que, como regra, tem efeito ex tunc, ou seja, o ex nunc é a exceção. Então fica a dica também relativa a isso, tá? Regra geral, o efeito é ex tunc da anulação. Excepcionalmente, quando tiver terceiros de boa-fé, o efeito pode ser ex nunc, ou seja, não retroativos. De qualquer outra forma de extinção, o efeito é ex nunc. Alexandre, mas e a convalidação? Convalidação não é forma de extinção. Teoria dos motivos determinantes não é forma de extinção. Então, cuidado com essas duas temáticas que se relacionam com o ato administrativo, mas não tem nada a ver com forma de extinção. Podem até servir de instrumentos para a extinção ou não, dependendo da situação, mas não são espécies de extinção. A convalidação é uma espécie de sanatória e a teoria que relaciona-se com a motivação, teoria dos motivos determinantes, ela simplesmente cria uma vinculação à motivação que foi dada. Ou seja, se ela é ilegal, o ato é ilegal. Se ela é inexistente, o ato é inexistente. Beleza? Então, são as temáticas que eu separei para falar com vocês. Qual é o efeito, então, da convalidação, Alexandre? O efeito da convalidação é ex tunc, ou seja, retroage. Beleza? E a convalidação, Alexandre, é discricionária ou vinculada? Regra, anota aí. Convalidação, como regra, é discricionária. Excepcionalmente, pode ser vinculada quando decorrer de alguma obrigação judicial ou decorrer de alguma situação que seja mais benéfica para a administração pública. Beleza? Bom, deixa eu ver agora como é que vocês estão falando, se a gente ainda está no ar, porque eu não sei, né? Mas eu prometo que da próxima vez eu vou saber. Deixa eu ver como é que a gente está indo aí. Vamos lá. Como é que a galera está indo? Dá o feedback aí. Tô vendo um monte de coraçãozinho. Isso é bom ou ruim, cara? Eu não sei. Eu não tenho a mínima noção se essa parada de coraçãozinho é boa. Como é que dá coraçãozinho também? Eu queria dar coraçãozinho. Mas eu vou aprender, galera. Vou aprender. Desculpa aí, mas da próxima vez, certamente, eu estarei mais apto para falar com vocês aqui pelo famoso Periscope
Eu até tenho Periscope, é Alexandre Prado no Periscope, tem lá, eu vi outro dia, até legal, tem 350 pessoas lá me seguindo, mas eu nunca fiz nada. Eu vou começar a fazer esse negócio, parece ser divertido isso daí. Pessoal, agradeço aí ao Saber Mais Direito, agradeço ao meu amigo aí, Dalmo, pela oportunidade, é sempre um prazer. Gostaria de estar aí presente com vocês, mas tornou-se inviável, mas eu estou muito feliz pela participação de vocês, eu estou muito feliz de poder participar. É um trabalho que está sendo bem bacana, que está sendo desenvolvido aí pelo Saber Mais Direito, e é sempre uma oportunidade de poder contribuir, né? É aquilo que eu sempre costumo dizer. A pessoa, quando tem o entendimento e o conhecimento, ela tem que compartilhar. O seu colega não é o seu adversário. O seu colega não é o seu concorrente. Eu afirmo e provo que não é. Gabarita a prova para você ver se você não vai passar. Acerte 95% da prova e veja se você não vai passar. Então não tem papo do seu colega ser seu concorrente, só depende de você. Se você fizer 95% da prova, você está aprovado, classificado e vai ser convocado e investido no cargo. Isso é fato. Então, vamos parar com esse negócio de guardar o conhecimento, né? O conhecimento tem que ser compartilhado. Afinal de contas, estamos no mundo moderno, recebemos um bombardeio de informações. Esse ciclo é bem legal. Eu ouvi outro dia o seguinte, uma complementação de uma coisa que eu já tinha aprendido. Olha só que legal. Nós somos bombardeados de informação. Hoje o que eu estou dando para vocês aqui é informação. E confesso a você, se alguma coisa do que eu falei aqui hoje para você fez você refletir, ou você ouviu pela segunda vez e solidificou, ou foi a primeira vez, eu já estou muito satisfeito. Então nós somos bombardeados de informação. Quando você consegue transformar essa informação em conhecimento, você está no meio do caminho. E aí você vai se tornar um cara em excelência quando você pegar esse conhecimento e transformar em sabedoria. E uma das formas da sabedoria é compartilhar o conhecimento. É a forma mais linda. E você sabe como é que a gente aprende mais do que mais de todo mundo? É sempre quando a gente compartilha e escuta o feedback de vocês. Então, quando vocês dão um feedback ou vocês fazem uma pergunta, isso é bem legal e eu aprendo cada vez mais. Tá bom? Pessoal, um grande abraço para vocês. Infelizmente, não foi dessa vez que eu conheci o Acre. Eu sou louco para conhecer o Acre. Eu nunca fui no Acre. Nunca fui. Mas gostaria de ir e não vai faltar oportunidade. Um grande abraço para vocês. Tenham todos uma boa noite. Dalmo, tamo junto, tá? O projeto é bem legal. Um grande abraço para todos os outros professores que estiveram por aí. E aguardo vocês numa próxima oportunidade. Boa noite, pessoal. Obrigado aí por vocês estarem aqui. Tchau, tchau.